Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Destaque. Hoje nós estamos com um cenário novo, gente. Nós estamos estreando nossa série em edição especial de podcasts. Para isso, para estrear tudo isso, todo esse combo, vamos proteger, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Para isso eu trouxe ela, gente, renomada no assunto, a Isabela Magalhães. Ela é bacharel em Direito pela PUC Goiás, investigadora de polícia há mais de 10 anos, 5 anos já de DPCA, né? Trabalhou na Regional de Polícia da cidade de Lusiânia, Corregedoria da Polícia Civil, Supervisão da Polícia Civil e agora a DPCA, que eu posso falar que é o principal desafio que você enfrentou aí? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida, com certeza, por todos esses lugares que eu passei. Obrigada pelo convite, né? Olha só, por todos eles, não foram tantos assim também, alguns lugares que eu passei nesses 10 anos de polícia, a DPCA, com certeza, é o meu maior desafio. O lugar onde eu mais gosto de trabalhar, onde eu mais gostei de trabalhar, mas com certeza, pela natureza do tipo de crime que a gente apura, o lugar com o maior desafio, com certeza. Gente, primeiro eu vou explicar para vocês que estão de casa o que é a DPCA, o que ela faz e qual é o papel dela nessa proteção das crianças e dos adolescentes. Olha só, a DPCA é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui de Goiânia. É uma delegacia municipalizada, né? Tanto é que nós somos subordinados ao delegado regional da Polícia Civil aqui do estado de Goiás. Aqui de Goiânia, né? Da Regional de Goiânia. Então, é um papel, eu digo assim, preponderante. É uma delegacia diferenciada. Por qual motivo? Todas as delegacias, obviamente, todas as unidades policiais, elas têm a sua importância. Mas eu digo que essas delegacias, com esse vínculo, esse viés social, como a DPCA, né? Assim como a delegacia do idoso, da mulher, ela tem um vínculo mais, assim, delicado, né? O tipo de crime que a gente apura ali. Então, eu até brinco na delegacia que nós não somos apenas policiais. Nós somos assistentes sociais, psicólogos. De tudo um pouco, né? Eu fico imaginando o que vocês veem, né? No dia a dia, porque aqueles bastidores que ninguém vê. Que ninguém vê, que né? A gente estava conversando aqui no intervalo antes de começar o programa. Qual é o caso que foi mais desafiador nesses 5 anos de DPCA? Nossa, o que você está falando 5 anos, está passando um filme aqui na minha cabeça, né? Gente, o tempo voa mesmo, né? Isso aí, enfim, não é clichê. Nossa Senhora, se for parar para pensar... Olha, são alguns, mas o mais desafiador que é até assim, teve um desfecho não feliz, nada feliz, um desfecho trágico, quando eu lembro, que foi uma questão de um desaparecimento de um menor. E aí a família foi até a delegacia registrar, assim como outros casos, e assim, 99% dos casos de desaparecimento que chegam até nós são resolvidos. A criança volta ao seu lar com a sua integridade física totalmente preservada. Nesse caso, infelizmente, teve um desfecho fatal. Foi assim, a criança, infelizmente, ela foi morta, né? E, assim, foi um caso que me impactou bastante, porque desde o primeiro momento em que a família chegou até a delegacia para registrar a ocorrência, foram, assim, diuturnamente, fizemos todas as diligências de ir atrás daquela criança e aquela coisa. A cada notícia que a gente tinha, recebíamos denúncias anônimas. Olha, vimos uma criança parecida com a criança tal e tal lugar. Era aquela... esperança, né? Aquela vontade de encontrar, vamos encontrá-los. E não tinha noite, não tinha madrugada, era tarde, era o dia inteiro. A Polícia Civil do Estado de Goiás, pela DPCA, incansavelmente realizando buscas juntamente com o Corpo de Bombeiros também, que tanto é que nos ajudou bastante, né, no final. Só que, infelizmente, foi desafiador nesse sentido e foi emocionante. E aquela questão, o nosso trabalho, como você estava falando, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, nós não mexemos, infelizmente, não trabalhamos com a luz. Mexemos com... Não é uma coisa bonita, não são coisas bonitas, né? São crimes, são criminosos. Ainda mais crimes contra a criança. Que é coisa mais hedionda que isso? Não existe. Não existe. Então, assim, mas a gente está sempre querendo dar uma satisfação para a família, para a sociedade. E, claro, queremos fechar com chave de ouro, que tudo esteja bem. Nesse caso, infelizmente, só que tem questões que fogem da nossa alçada e foi um desfecho trágico. Infelizmente, mobilizou toda a delegacia essa questão. E
E assim, a gente fica impactado, né? Com certeza. E nesse processo, além desse desafio diário que você tem que ter, eu imagino, gente do céu, é muito difícil, né? É um tema pesado que a gente está aqui tentando mostrar para as pessoas do seu trabalho, que não é fácil, né? Não é fácil. Quando vocês estão lá no dia a dia, porque a esperança é que proteja as crianças. Que proteja, que dê tudo certo. Que encontre. Mas fora isso, quando a criança é desaparecida, também tem aqueles maus tratos dentro dos lares. Sim, essa questão toda. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso e falasse também que existe também o Disque 100, né? O Disque 100 é um mecanismo importantíssimo, né? O Disque 100, ele foi criado, acho que no ano foi 97, foi por uma organização governamental. Em 2003, ele passou para o governo federal. Aí teve esse nome, foi institucionalizado. O Disque 100, Disque Ele Denúncia funciona Anônima. no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Então, nós recebemos, na DPSA, por exemplo, são inúmeras denúncias. E isso é até mesmo um dos grandes desafios que eu acredito para todo mundo, para toda essa gama de profissionais que trabalham aí nesse combate, nessa proteção às crianças e aos adolescentes, de fortalecer esse sistema de denúncia, porque são crimes muito delicados, que em grande parte eles acontecem ali no seio da doméstico, da família. Então, são pessoas conhecidas. Existe toda uma questão, assim, delicada para a pessoa ir denunciar. Porque eu acho que a pessoa nem acredita. Ela nem acredita. Né? Ela fica assim, será que eu vou estragar toda a família, Exato. Né? Mas não, eu acredito que você está salvando uma vida, né? E salvando uma vida, você salva toda uma geração que vem depois, exato, né? Exato, não é nem só uma vida, está salvando. Eu acho que, gente, denunciem. Isso é muito importante. É verdade. Seja através lá, indo na delegacia pessoalmente, porque nós não registramos, não fazemos registros online. Tanto é que se há alguma dúvida, às vezes, que surge, né? Algumas pessoas ligam, eu posso registrar online? Não, a pessoa tem que ir até a delegacia. Ela fica lá no Jardim América, perto do CEPAL. Vamos colocar na tela o endereço. Na rua C190 do Jardim América. Estamos lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Não fecha para o almoço. Então, se a pessoa quer fazer um registro de ocorrência policial, denunciar algum tipo de crime, vá até a delegacia. Estamos lá postos, com profissionais totalmente qualificados, vocacionados, né? Porque como nós estávamos conversando, eu acredito que seja uma missão ali, uma missão, né? Com certeza, é uma missão lindíssima. É uma missão muito bonita, árdua, mas que nos dá, assim, é muito gratificante. E todos ali apostos para atender essa sociedade, essa família que muitas das vezes chega totalmente despedaçada, destruída, querendo uma luz. E é como eu falei, né? Nós não somos só o policial. Aí é quando entra às vezes, o psicólogo. Muitas vezes a pessoa só quer desabafar, às vezes. Às vezes não se trata nem de um crime propriamente dito. Porque o que acontece muito, eu acho interessante fazer esse adendo aqui. Alienação parental, por exemplo. Muita gente... É uma coisa que... Será que é mesmo alienação ou não? Ou não. E outra questão, eles acham que é crime. A alienação parental, ela não é crime, gente. Ela não está tipificada nem no Código Penal, no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, ou qualquer outro diploma. É penal. Então, como que isso é debatido na questão da vara civil, entendeu? Então, por exemplo, isso é uma questão que acontece bastante. Muito importante. E às vezes a pessoa não chega, às vezes ela tem muitas dúvidas, tanto é que a pessoa está, às vezes, mal informada. Então, vá até a delegacia, não quer ir, ligue. Né? Claro, nós não passamos informações por telefone, mas essas questões, assim, algumas dúvidas... questões mais amenas, assim, os atendentes, eles conseguem, os policiais estão lá, temos policiais justamente para isso, né? Só para isso, para fazer esse atendimento. Então, o que acontece? Vai lá a mãe que está separada do pai. E existe uma guarda compartilhada. Ou, às vezes, nem existe uma guarda compartilhada. Ficou só ali de boca. Ficou só ali de boca. Que é interessante também que se regularize. Porque, por exemplo, aí chega lá a mãe e fala, olha, eu tinha que pegar... o meu filho tal dia e o meu ex-marido não quer me devolver. Eu vim aqui fazer registrar uma ocorrência. Não é ali da atribuição da DPCA, porque esse crime, se tiver, isso é importante fazer essa ressalva, se tiver já regularizado, se houver uma guarda ali deferida pelo juiz, então... né, tipificando exatamente os dias, elencando os dias que a criança vai ficar com a mãe, vai ficar com o pai. Se houver tudo regularizado e
um dos dois não quer devolver a criança, vai ser um crime não contra a criança, e sim de descumprimento de medidas judiciais, exatamente. Então, é um crime contra a administração da justiça. Então, a pessoa tem que ir no distrito policial da área onde ela reside para registrar. Então, não é na DPCA. Isso suscita várias dúvidas, né? Então, assim, quando tem guarda, por isso que nós falamos, gente, já procurem. Tem pré-estabelecido todo um cenário. Todo um cenário já regularizado ali pelo juiz. Ó, tem a guarda, os dias, tudo bonitinho. Então, quando não tem, então a pessoa, aí muitos não têm condições de pagar advogado, tem o serviço da Defensoria Pública, que faz um serviço belíssimo também, ajudando e tudo mais. Então, é interessante fazer essa regularização, né? E aí, voltando ao que eu estava falando, da questão da alienação. Aí um diz que a criança está sofrendo alienação do pai ou da mãe. Eu quero registrar. Não é crime. Isso é a maior... Olha! Não é crime. Isso vai ser onde? Aí a pessoa, ela relata isso para o advogado, para o defensor. Aí então, vai para a área civil. A área civil e o juiz vai decidir, entendeu? Não que não haja, que não seja tipificado, que não haja um julgamento, uma punição, toda uma questão, né? Uma punição se for o fato, mas não é, isso é interessante fazer essa ressalva, isso não é da circunscrição penal, entendeu? Então, por isso que não tem esse crime, ainda não, pelo menos até agora, ainda não. Como o bullying, que até então não era tipificado, nesse ano agora está tipificado no Código Penal. Porque também, Dorcas, era uma outra questão complicada para nós. Nossa, que evolução, né? Então, eu digo, né, eu converso com o pessoal lá da delegacia, eu acho que nós estamos... Eu sou uma otimista. Eu sou uma otimista, eu acho que... eu também quero... sou. Eu sou da minha... Às vezes, algumas pessoas me chamam de poliana. Nossa, mas você tá muito... Que utopia. Mas eu acho que não. Melhoramos bastante. Se a gente olhar para trás... Você vai ver que houve, sim, uma melhora. Uma evolução. Né? Uma evolução. Né? Não estamos no modelo ideal, mas houve, sim, essa evolução. Então, essa questão do bullying, muitas pessoas chegavam assim, eu quero fazer um registro. Qual que é a situação? Bullying. Só que não tinha essa tipificação bullying, não existia. Nem no Código Penal ou em outra legislação. Então, a gente tipificava assim, poderia ser talvez uma ameaça, um crime de perseguição, uma contra a honra, uma injúria, alguma coisa assim, agora, uma difamação. Foi esse ano, agora de 2024. O bullying e o cyberbullying, artigo 146A do Código Penal, com multa, com pena lá. Então, agora tem que respeitar o próximo. E, por que eu estou falando isso? Estou até lembrando, esse mês todo a DPCA está cheia de palestras para fazer. Sim. Porque, não só contra o bullying, porque dia 18 se comemora o Dia Nacional contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, nós temos toda essa palestra em escolas, eventos juntamente com o Conselho Tutelar. E eu estava até conversando com a psicóloga, que nós duas somos ali responsáveis pelas palestras na delegacia. A quantidade de pessoas que nos procuraram para falar do bullying especificamente. Porque existe uma gama de crimes contra a criança. São maus tratos, o abuso sexual, são inúmeros, mas especificamente essas palestras vão ser direcionadas ao bullying e ao cyberbullying, né, que é o bullying ali cometido no ambiente digital. Então, assim, tanto para o maior de idade, quanto para o menor também, entender que não pode... Que vai ter consequência. Vai ter consequência, né? A pessoa não pode fazer isso achando que não tem uma consequência. Muitas vezes, você está machucando ali de uma forma que não dá nem para dimensionar. Não tem uma como pessoa. Reparar. Não tem como reparar. Nós vamos agora para um breve intervalo e já nós voltamos com um assunto polêmico aí. Nossa Senhora, vamos lá. Nós somos da Santé Shoes, uma fábrica de sapatos com 30 anos de mercado. Estamos aqui para te ofertar
sapatos de altíssima qualidade. Nós trabalhamos com escarpins, sandálias sociais, rasteirinhas, sapatilhas e muito mais. Nós temos grades de 12 e 6 pares. Essa mistura já é um sucesso. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. É muito bom ter você nesse movimento. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. De volta com o programa em destaque, vocês estão vendo aí, gente, cenário novo, nós estamos fazendo uma nova edição do nosso programa em edição especial podcast com ela. Ela tá hoje estreando todo esse cenário. Olha, tô me sentindo. Você tá estreando. Esse cenário Você sabe realmente que eu acho que o dever da nossa sociedade e é o dever da TV Capital, e juntamente conosco, né, os diretores, é preservar as crianças e adolescentes. Com certeza. Né? Proteger. Uma obrigação de todos nós. Uma obrigação. Todos nós. Então eu falei, gente, nada melhor que começar com a proteção. Eu me sinto honradíssima. Eu, toda a DPCA, a polícia, estendo a todos os meus pares. Isabela, a gente viu um caso que repercutiu a nível nacional. Eu entrevistei a Damares, quando ela era ministra ainda. Mas ela falava e as pessoas já falavam que ela estava, não, ela é doida e tal. E depois, o caso veio à tona, através daquela canção, né? A Ilha de Marajó. Sim. Mas a Ilha de Marajó não é tão longe. Com certeza. A gente vê esse cenário muito. E às vezes a gente vê o pessoal não querendo denunciar o contexto, né? E vocês ali tentando proteger. Pensa a situação que é. Nós, simples Meu Deus. mortais ali nessa missão árdua de defender essas crianças. Meu é uma Deus. missão. E eu vou te falar, que você falou certíssimo, a Ilha de Marajó não está tão longe. Né? O Pará Infelizmente. é logo ali. E essa realidade, ela está mais próxima do que a gente imagina. Infelizmente. Então, o que acontece? É um cenário em que se está diante de uma família extremamente humilde. Extremamente humilde. Quando eu digo humilde, é humilde de tudo. Não é só uma questão socioeconômica, é de informação, é cultural. É uma tristeza, é uma tristeza. Então, parece que essas pessoas, elas vivem ali à margem. Parece não, elas vivem à margem da sociedade. E aí, aparecem outras para explorar essa vulnerabilidade. Exatamente. Isso aí é de uma hediondez, de um absurdo. Então, como que você está diante de uma situação, de uma criança, de uma família que não tem nada para comer, não tem nada para nada. É tipo assim, é coisa da gente chegar todo dia em casa e agradecer a nossa vida. Porque é desesperador. É uma aula que vocês têm todos os dias. Eu sei que você não queria, talvez, tocar tanto nesse assunto, porque é bem delicado. Porque não só é isso que vocês apuram, né? Claro. É a proteção em geral da criança, do adolescente. Mas isso me chama muita atenção nesse cenário, né? Que existe, né? Que não dá pra fechar os olhos. Não dá pra gente fechar os olhos. Não E dá. a gente só vai combater isso com informação. Com informação, exatamente. Porque tudo começa com a informação. Eu sempre Porque falo. hoje todo mundo tá com informação acessível, fácil, através da internet, televisão. Exato. A informação ficou mais rápida, as redes sociais estão aí para isso. E eu Sim. como proteger essa criança dentro desse cenário E como não fechar os olhos. Exatamente. Porque isso seria até um crime. Deveria ser, eu acho. de De fechar, fechar os olhos. Como assim, não, eu tô vendo, mas não é comigo. Deixa eu lavar minhas mãos aqui. Não é Pilatos. meu filho, não é comigo, é com o vizinho. Esse é um problema que abarca toda a sociedade. De uma forma direta ou indireta, ele vai te atingir. Então, tem que denunciar. É delicadíssimo. Então, hoje, nós, como eu falei, né, eu sou uma otimista. Quando olho para trás, vejo que, de fato, melhorou. Ainda não tá longe ainda do ideal, mas quando a gente vê toda essa cronologia dos mecanismos de proteção à criança e adolescente, hoje nós temos muito mais mecanismos ali regularizados do que antigamente. Então, nós temos uma rede de proteção que eu posso dizer que ela é ideal. Ainda não. Mas, assim, temos a Polícia Civil, temos a Defensoria Pública, o Ministério Público está sempre ali com a gente, o Judiciário, obviamente, ali.
o conselho tutelar, tem assistência social. E dentro de todo esse sistema existem intersetores, que cada um vai fazendo a sua parte, todos ali integrados com a missão maior de proteger aquela criança, aquele adolescente vítima. Isso não existia anos atrás. Olha. Doc, se eu te contar, eu acho interessante essa questão. Não sei se você gosta de história, né? Eu amo também. Essa construção da história, porque eu acho que eu quero acreditar que a gente está evoluindo pro bem, né? Se a gente não acreditar nisso, qual que é a motivação que eu vou ter de levantar todos os dias para ir para DPCA trabalhar? Mesmo vendo essas coisas horrorosas, né? Então, olha só que interessante. Essa questão de proteção de crianças e adolescentes, ela vem lá do Brasil colonial, para você ver. Naquela época, não sei se você já ouviu falar daquela roda dos enjeitados ou rejeitados, em que a mulher que não queria o filho, ela deixava ir na frente de uma Santa Casa de Misericórdia, e as freiras que criavam. Aquilo ali, isso lá em 1700 e não sei o quê, 1700 e pouco, 1726. Talvez não estava dentro dos padrões não ali. estava nos padrões, mas já tinha. Aquilo ali era um mecanismo de proteção, porque aquela criança, ela era criada pelaquela. E a religião fazia esse papel. Exatamente, era exatamente, a religião fazia todo o papel. Era no Brasil colonial que essa rede de proteção, ela era totalmente envolvida ali, linkada, vamos dizer assim, com a religião. E aí começou. Aí depois teve mudanças lá na República, no Brasil República. Aí hoje a gente tem o ECA, né, que é o maior mecanismo, vamos dizer ali, de proteção à criança e adolescente, que é do ano de 1990. Mas para você ter uma ideia, né, já que a gente está falando de história. Então, lá no Brasil colonial, então a gente passa Brasil colonial, Brasil República, lá em 1891, 92, já com aquela criação, foi quando eles ainda não estavam olhando para a criança e o adolescente como sujeitos de direito, como aconteceu com o ECA. Quando foi institucionalizado o ECA... Eles viram que realmente a criança ou adolescente já era um sujeito. Exatamente. Que até então era só adulto. Até então, a proteção era para o adulto, para a criança, de uma forma ainda muito embrionária. Muito. Como eu estou te falando, ainda não era. Para você ver, nessa cronologia. Então, começou lá, Brasil colonial, aí chegou lá aí a gente teve o Código de Menores, que era chamado Código de Menores, né? Lá de 1927. E esse código, olha só, hoje a nossa maioridade penal é com 18 anos. Antes era dos 9 aos 14, era 14 anos, que era a maioridade penal. Aí vem o Código Penal, na época do Getúlio Vargas, em 1932, ele tira esse Código Penal, né, esse Código de Menores, e aí a maioridade passa a ser 18 anos. Então, assim, é todo um sistema que já vem há um tempo. Aí, a partir de então, lá dessa questão da Era Vargas, a gente tem vários outros mecanismos. Aí isso também, juntamente com diplomas internacionais, né? Direitos humanos, aí depois a gente depois da Segunda Guerra, tem-se um olhar diferenciado para todas as questões de direitos humanos. Os direitos humanos, eles mais ajudam, eu acho que é a pergunta que todo mundo queria fazer, eles mais ajudam ou atrapalham em algum cenário, quando eu falo não da vítima, mas do agressor? Então, essa questão também é super delicada, né? Claro que é importantíssimo os direitos humanos. Nossa Senhora, eles fazem um trabalho, toda essa rede. Olha eu. Não isso é inegável. O papel fundamental. Eu acho lindo o papel que eles fazem com a vítima, mas eu tenho uma... Você tem um pé atrás? Eu tenho um pé atrás quando é pro agressor. Talvez eu não queria aquela proteção toda. É que a gente fica com raiva, né? A gente pega a dor da pessoa, a gente pega a dor da pessoa, a gente fala, nossa, mas se fosse comigo, mas como assim? Só protege a vítima. Como assim? Mas é porque a gente tem também um sistema garantista, né? A gente tem um judiciário mais garantista. Ele não olha só para a vítima, ele tem um olhar para o agressor também. Como também uma pessoa, um ser ali, que obviamente é um ser de direitos e deveres, e o princípio da dignidade, ele tem que ser preservado tanto no âmbito da vítima como também do agressor. Então, pode ser que às vezes aconteça que ultrapasse, vamos dizer assim, você fala, nossa, eu acho que você está
protegendo muito o agressor, será que não é isso, não? Mas acaba que eles fazem isso no âmbito da lei, né? Eles têm um respaldo da lei. Eles fazem isso como aquela venda, né? Que tem lá no direito, né? Independente se é certo ou errado, imparcial, eu vou né? proteger o ser humano. Exato. Eu vejo por isso. Exato. Mas a sociedade fica revoltada, porque quer fazer justiça com as próprias mãos. Só que isso vai na contramão totalmente dos princípios da dignidade humana, da proporcionalidade, razoabilidade. E também da Constituição. Então, nós devemos respeitar. E de uma verdadeira justiça, né? Exato. E tanto para a vítima como para o agressor. Não que o agressor não vai ser punido, sim, ele vai. Mas nos rigores da lei. Né? Dentro dos rigores da lei. Eu acho que os rigores da lei dói mais. Com certeza, com certeza. Porque talvez o familiar ou alguma pessoa parente vai querer fazer ali a justiça com as próprias mãos. Sim, isso vai causar um mal maior, vamos dizer. Muito maior. Às vezes vai, entendeu? Então não é o caminho. Isso a gente, lá no século retrasado, existia, né? A vingança privada. A pessoa ia lá, alguém fazia mal pro teu filho, a pessoa ia lá e se vingava. Era olho por olho, dente por dente. Só que a gente teve uma evolução. Estamos em 2024. Tudo bem que ainda tem muita coisa para evoluir. Tem um chão aí pela frente. Tem um chãozinho. E a gente acredita que a população vai Eu crescer. sou uma otimista. Me chamando de poliana ou não, estamos melhorando. Isabela, o tempo passa rápido. Não acredito que já acabou. Já acabou. Gente do céu. Tão bom conversar com você. Eu adorei, gente. E eu queria agradecer você pela sua presença e já quero te intimar para mais vezes aqui com a gente, pode ser? Olha, eu estou convidadíssima, né? Você não falou, mas eu já estou me convidando. Eu adorei, eu quero agradecer em nome de toda a DPCA, nos colocamos à disposição para qualquer tipo de dúvida. Espero que vocês não precisem nos procurar, né? Ninguém quer procurar uma delegacia, principalmente com esse cunho todo social. Mas estamos à disposição, eu agradeço e vamos, que seja o primeiro de muitos aí, viu? Exatamente. E, gente, lembrando, se você vê uma criança em risco, Disque 100. Disque 100. 197 também da Polícia Civil. Não deixe de denunciar. É sua obrigação fazer isso. E eu espero você e toda a sua família com muita paz, proteção até o nosso próximo encontro. Até lá!